Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está ouvindo aí esse podcast, ouvindo a gente, mas eu sou o DJ Wallace Mu, sou cliente e amigos da Ciote e hoje é o nosso primeiro podcast da Ciote. E hoje eu estou aqui com dois dentistas maravilhosos, o Marcelo Faria e a nossa doutora Larissa, beleza? Vou fazer algumas perguntas para eles, até para a gente conhecer um pouco da história deles, como que eles chegaram até aqui. E agora eu vou passar a bola para eles se apresentarem um pouco. Vamos lá, Marcelo. Ladies first. Bom, prazer, eu sou a Larissa, trabalho com o Marcelo já há alguns anos. Como que eu cheguei aqui? Eu não sabia o que eu queria fazer quando eu terminei o ensino médio, então eu fiz alguns testes vocacionais, assim, eu estava perdida. Gosto de várias coisas, tentei fazer engenharia, tentei fazer direito, fiz meus testes e todos davam odontologia. Aí meu pai falou, minha filha, tenta fazer, vai que você gosta. Vai que dá certo. E aí eu entrei, me apaixonei pelo curso, me formei, me especializei, sigo me especializando, né? Conheci o Marcelo em 2021, através de um amigo em comum. Foi o que na pandemia, né? Foi. No comecinho da pandemia. Foi. E aí a gente já começou a trabalhar junto, deu muito certo e estamos aí até hoje. Até hoje. Agora você, Marcelo, me fala um pouquinho sobre Então, você. eu sou mineiro, né? Sou de Viçosa, mas me formei em Juiz de Fora. Mas antes de eu escolher odontologia, né? Eu pensei em veterinária, pensei em engenharia, em medicina. E a gente acredita que Deus mesmo me conduziu para a odontologia, porque eu tive um contato prévio na adolescência mesmo tinha um dentista vizinho lá de casa, em Viçosa, que eu acompanhava muito ele, acompanhava também o laboratório de prótese que ele tinha. Então, aquilo eu fui vendo e pensando assim, cara, eu acho que eu dou conta de fazer isso aqui. Não tinha medo do barulho da maquininha? Não. Tinha também, é importante lembrar também, tive bons dentistas na minha infância. Eu era vizinho da doutora Márcia, do doutor Adão, que depois até migraram aqui para Palmas, né, em 94. Então, a doutora Márcia era minha dentista na infância e eu, graças a Deus, não tive grandes problemas bucais, não. Até siso eu tive sorte. Eu tive só um siso incluso, superior, que meu professor tirou em 5 minutos. Então, foi ótimo. Engraçado que eu também adorava ir ao dentista. Mas não... Até hoje, eu só arranquei um siso até hoje, ainda tenho que arrancar os outros 3, eu estou enrolando. Aí cheguei aqui no Tocantins, formei em 2003, trabalhei um tempinho, né? E depois vim para cá em 2004, fui direto para o interior do Tocantins, e lá em Buriti do Tocantins, onde eu conheci a minha esposa, e lá minha vida começou de fato. Que é quando você conheceu a Cris. Exato. Parabéns pela sua esposa e pelos seus lindos filhos. A gente separou umas perguntas aqui para vocês. Vamos lá. Vamos aqui por alto. Como que vocês enxergam a odontologia hoje em dia? No caso, assim, no âmbito tanto do profissional quanto do paciente. Como que vocês enxergam a odontologia hoje em dia? Então, hoje a odontologia, o Brasil é o país que tem o maior número de dentistas do mundo, né? Somos mais de 400 mil. Cara, chegamos nessa marca esse ano. E dividido assim pela população como se fosse um dentista para cada 500 habitantes. É um número expressivo. A gente, por exemplo, se for comparar com Índia, China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 400 milhões, né, de habitantes, lá tem 250 mil dentistas apenas, né? Nos Estados Unidos vem em terceiro lugar com 180 mil dentistas, uma população de 340 milhões. Então, a gente vê que o Brasil tem muito dentista e ainda assim precisa muito de atendimento odontológico, precisa muito da odontologia, porque ainda a situação é precária da saúde bucal do brasileiro, né? E a gente vê que a odontologia, apesar desse panorama de grande quantidade de profissionais, é uma profissão ainda em alta e que a demanda é crescente e o mercado cresce a cada ano. Cada vez mais promissor. Cada vez mais promissor. Sim. A gente tem muitos profissionais formados, mas a gente ainda tem poucos profissionais de fato especializados. Então, para a resolução de problemas maiores, assim, casos maiores, a gente ainda tem falta de profissionais, na verdade. Tem espaço para todo mundo, acredito eu. Eu sou uma pessoa que é bem realizada na odontologia. A gente vê o pessoal falando que está saturado, mas isso é em todas as profissões, na verdade. Se formam muitas pessoas em todas as profissões. Então, assim, tem que ter um foco no que você quer fazer e se especializar, procurar ser o melhor ou muito bom naquilo que você faz, que é uma profissão que
ao meu ver, é uma profissão muito boa, que te realiza muito também, não só financeiramente, mas em relação ao que você consegue entregar para os seus pacientes também. É uma profissão que você consegue devolver autoestima, você consegue trazer felicidade de volta para o seu paciente. Às vezes, uma coisa simples para ele que a gente consegue fazer já muda a vida dele, assim, muito. Então... Eu lembro de vocês todo dia de manhã quando eu me olho no espelho, cara. Gratidão pelo sorriso que vocês me deram. E em relação, só complementando o que a doutora Alissa falou, porque o Brasil também é um mercado promissor, porque é o terceiro maior mercado, segundo, né? É Estados Unidos, depois Brasil, depois Coreia do Sul, né? Quase confundi aqui. Que são os 3 países que mais consomem produtos e serviços de beleza. Sim. Então, o Brasil só não consome mais, talvez, pelo poder aquisitivo, né? Que a gente recebe em real e não em dólar. Mas é o terceiro. E dos procedimentos estéticos, a odontologia, a busca por um sorriso perfeito está entre os top 5 dos procedimentos mais procurados. Então, a gente ainda tem essa fatia do mercado bem importante e, por isso, a nossa relevância e esse crescimento, esse mercado que continua sendo promissor, apesar da grande quantidade de profissionais. Outra questão importante também, dos poucos que se especializam, como a doutora bem falou, né, o Brasil é o país que mais produz artigos científicos na área da odontologia do mundo. Então, a gente é que mais publica. Então, a gente pode falar que nós somos a melhor odontologia do mundo, seguramente. Muitos, a gente atende vários pacientes que moram no exterior, tanto brasileiros quanto mesmo europeus natos. Vêm aqui tratar conosco. E quando nós também vamos trabalhar fora, com certeza a gente vai fazer diferença no mercado. Muitos colegas que trabalham nos Estados Unidos e conseguem mesmo assim se destacar e prosperar que no mercado formam externo. Aqui, estuda aqui, vai depois faz a validação e consegue prosperar. Antes de ontem mesmo, o Dr. Rafael, que tem uma clínica em Orlando, ele estava falando um pouco da realidade dele, está muito feliz lá. Então, a odontologia do Brasil certamente é a melhor do mundo. Então, assim, no caso, no ponto de vista de vocês, a formação das pessoas que formam odontologia aqui no Brasil ainda é boa ou não? Como eu falei, a melhor. A melhor do mundo. A odontologia do Brasil é uma odontologia muito boa mesmo. Igual o Marcelo falou, a gente tem colegas que trabalham fora, no exterior, e esses colegas, eles se destacam. É igual, não só na questão da odontologia, agora está uma onda de Brazilian Style, que o pessoal, tudo que é brasileiro é bom. Eles colocaram isso na cabeça. Eu estava lendo isso essa semana. Graças a Deus, a gente chegou nesse então, patamar, até né? a questão da manicure, o cabeleireiro, então, porque eles veem que o brasileiro tem um olhar mais detalhado, único, assim, isso. Né? Então, muitos pacientes que vêm de fora tratar com a gente, eles falam isso, que eles não conseguem ter essa mesma experiência que eles têm nas clínicas aqui no Brasil, lá como fora. Exatamente. Então, deixa eu escolher mais uma pergunta para fazer para vocês aqui agora. Vamos lá, essa é interessante. Quais os maiores desafios no atendimento diário no quesito técnico? O que vocês acham? Atendimento a um paciente de vocês lá no consultório, o paciente chega lá, vai deitar não é maca que chama, maca é hospital. A cadeira odontológica. Quais desafios assim que você já acha no quesito técnico? Bom, a gente tem muitos desafios. Um deles a gente tem muitos materiais ofertados hoje e você tem que saber usar esses materiais. Então, igual eu falei, essa questão de se especializar e saber usar, porque não adianta você ter um bom material se você não sabe usar. Então, esse é um desafio, você está sempre se especializando e buscando, né, conhecimento para você poder atender seu paciente da melhor forma. É um desafio, porque a nossa concorrência é muito grande, assim, a gente tem muitos profissionais, então, realmente, para você conseguir correr junto com o crescimento do mercado. Todo ano tem congressos gigantescos com lançamentos de materiais fantásticos. E ter isso também no consultório, né? Não é fácil. Igual a gente tem bastante coisa disponível de tecnologia mesmo para os pacientes, para conforto. E eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem também é a questão de o paciente entender o que precisa ser feito, as etapas que precisam ser feitas, porque muitas vezes ele chega com uma vontade ali e só que tem várias outras coisas para serem feitas antes. Igual a questão das facetas hoje, né? Não é só colocar a faceta. Não é só colocar a faceta. Chega lá com o dente, eu quero sair com a boca bonita, não é? Isso. Tem todo um processo antes daquilo. Tem que primeiro tratar a saúde, fazer uma boa limpeza, questão das cáries, e também
às vezes o paciente precisa usar um aparelho antes para correção de mordida, né, doutor Marcelo? Igual a gente faz muito. No caso, isso. as facetas, elas não corrigem os dentes tortos, no caso. A pessoa teria que usar um pouco um aparelho. Exato. Aí que entra essa questão que nem todo mundo está disposto a passar pelo processo. Então, as pessoas querem imediatismo e, às vezes, a gente até perde paciente. Já perdemos uma influenciadora muito grande aqui em Palmas, porque ela queria fazer as facetas sem passar pelo processo de correção do posicionamento dos dentes. Uma vez que você parte para as facetas sem corrigir esse alinhamento, a gente vai desgastar os dentes de maneira assim desnecessária, a gente vai fazer um desgaste muito maior. Aí vai ser aqueles tradicionais e muito populares, os dentinhos de tubarão. Porque, então por isso que antigamente... Exato. Então, ainda antigamente assim, tinha, eu via direto no TikTok, no Instagram, que serra o dente da pessoa. Bastante, que quando ele está mal posicionado, o dentista tem que tirar tudo na broca para poder fazer o alinhamento perfeito. Então aquilo não é necessário se a pessoa tiver o dente alinhado, não precisa Exato. ter o dente Se de tubarão. passar por uma ortodontia, que pode ser uma ortodontia com os alinhadores invisíveis ou ortodontia tradicional. Então, muitos casos que a gente está até postando nesses 11 anos de CIOT, né? A maioria deles passaram por uma ortodontia prévia, para depois passar pela questão da reabilitação estética e funcional. Porque não só basta ser estética, mas também funcional. Outra questão que o doutor está falando, que em relação ao mercado, também as técnicas, apesar da gente ter muitos equipamentos no consultório, a gente é grato, a gente é próspero em relação a isso, e também em relação às mãos, né, as cabeças pensantes também. O dentista americano, ele tem na clínica um tomógrafo, um aparelho tipo de R$500 mil. Ele tem também um laboratório de prótese ou uma máquina CAD-scan que dá conta de fazer até a prótese ali no dia. Então, eles vivem uma outra realidade. Diferente da nossa exato. Aqui no Brasil. Então, a gente tem essa dificuldade, às vezes, do tempo, da gente ter que pedir um exame para o paciente, ele vai ter que se direcionar a uma clínica de imagiologia e tudo mais. Porque, hoje em dia, a gente preza muito pelo diagnóstico correto, pela questão de se poder imputar também e poder indicar o melhor tratamento. No caso, não é o raio-x que faz da boca, não faz no mesmo local, direciona para outro local. O raio-x a gente tem digital lá no consultório, a gente faz o mesmo ato. Só que quando ele não é suficiente para elucidar o problema do paciente, a gente precisa de um meio a mais, como quando se vai fazer o implante, ou quando se quer diagnosticar se há uma patologia, ou uma fratura, ou uma trinca, a gente pede outro exame que é mais, como é que se diz, é um exame tridimensional e muito mais acurado, que é a tomografia Cone-Beam. Tem algumas clínicas que têm esses recursos, mas não é a realidade. Né? Atual aqui no Brasil. A nossa realidade é uma realidade diferente da maioria das clínicas, que a gente já tem muita tecnologia, né? Mas, igual o Marcelo falou, os Estados Unidos, eles têm essa facilidade da questão das tecnologias. Juros baixos, valores, eles ganham em dólar. Mas nós não estamos atrasados em relação a eles. Eu estive numa clínica de odontologia nos Estados Unidos, tem 2 anos, inclusive de um amigo do Marcelo, que se formou com ele. Michel. E aí eu vi como funciona a clínica e eu achei muito interessante. E o que eu mais achei interessante foi o fato de nós não estarmos atrasados em relação a eles. Maravilha. Em relação à questão dos materiais, o que a gente usa, as técnicas que a gente usa. Então, a gente está bem alinhado, digamos assim. Mas tem essa questão de eles terem mais tecnologia disponível. Acaba que essa facilidade de ter no acesso mesmo à local, tecnologia... No mesmo local, né? No mesmo local, sem o paciente precisar se deslocar. Hoje o paciente desloca do CIOT só para fazer uma tomografia, ponto. O resto ele consegue resolver tudo lá dentro da clínica. Vamos lá, vamos escolher uma outra pergunta aqui. Gratidão por estar com vocês hoje, beleza? Ó, vamos lá. Me conta algo engraçado que vivenciou dentro do consultório. Vamos lá, onde vocês... São tantos causos. Na verdade, toda semana a gente tem alguma coisa diferente assim no consultório, sabe? Mas é igual, eu converso direto com o Marcelo sobre isso. A gente vira psicólogo, a gente vira várias coisas, amigo. Mas imagina, tanta coisa que vocês devem escutar lá, né? Exatamente. Até eu, quando eu fico conversando um tempão. Mas conta alguma coisa mais engraçada. Só não vamos citar o nome do paciente, né? Pra não expor ele. Tem alguma coisa que você lembra, Marcelo? Cara, todo dia aparece alguma coisa, né? A gente se depara com assuntos assim que não são muito legais, enfim, para se falar. A gente se diverte. É que a pessoa tem que desabafar para vocês, né?
Tem pacientes assim que a gente vê que tem uma carência emocional, que ele gosta de estar lá, a gente acolhe, a gente... Escuta. Não, a gente tem... Vocês dão conselho também ou não? Com certeza. Inclusive amorosos. Isso é importante, isso é importante. Ó, Marcelo, você com 21 anos de formado, você vê diferença na formação dos novos profissionais? A gente tem contato assim com lá, somos hoje atualmente, quantos dentistas? Somos 6 comigo, né? Que estão ali de maneira semanal, né? Yes. É só mulher que trabalha com o Marcelo, viu? É só ele de temos vaga para homens também, que queiram trabalhar, que tenham a mesma expertise que a nossa ou que queiram aprender. Isso aí... A gente pode mandar o currículo para o CIOT, que a gente recebe, avalia, tá treina. Fazendo odontologia aí, já fica ligado, vai lá no Instagram da CIOT, pede o e-mail, manda o currículo lá. Já manda o currículo para estágio, que aí a gente já vai conhecendo. Olha também. aí, ó, a oportunidade agora. Exato. Se você Estágio é o primeiro passo. Qual período Com que vocês já certeza. pegam lá para o estágio? Tem que estar cursando qual período? A gente já testou de... alunos do 3º, 4º período, mas não foi legal, porque a gente vê que eles entram na clínica mais por volta do 5º, 6º período, né? Isso. Eu, quando eu estava na faculdade, eu estagiei a partir do 2º período. Me deram essa oportunidade. Então, dentro da faculdade mesmo, eu fazia estágio e também em consultórios e clínicas dos meus professores. Então, eu ficava trabalhando de segunda a segunda, estava na faculdade, também estava na clínica da faculdade, estagiando, nos cursos de especialização, dentística, de fotografia, e também mestrado e doutorado lá na UFJF. Até quero agradecer o Henrique Duque e a Ivone, que sempre me deram essa oportunidade de estar lá, de poder até receber uma bolsa também, que me deixava bem mais confortável para pagar uma faculdade, que os materiais, aliás, eu fiz na pública, né? Mas os materiais de odontologia, para quem conhece, estuda ou já se formou, sabe que são muito caros, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil formar em odontologia. Marcelo, no caso, 21 anos de formado é porque o quê? 21 anos na faculdade não. Faculdade é o quanto tempo? Mas a gente mas são 21 anos de formado já. Então o que eu entrei na faculdade foi em 98, Aí né? você continuou estudando aí eu fiz 2 especializações, né? Fiz em saúde pública, fiz em ortodontia, depois eu fiz mestrado em ortodontia, depois eu fiz doutorado em clínicas integradas, que é como se fosse assim para fazer um fechamento de todas as áreas, e para poder também fazer aquela atualização em todas as áreas que a gente poderia que a gente pode, exatamente. Mas você vê uma diferença assim grande da formação Eu vejo que aquela questão, dentistas, sem querer ser nostálgico, aquela coisa papo de velho, né, do tiozão, na minha época era assim, na minha época era assado, sem querer ser, sem querer, mas eu acho que a Larissa poderia ser pai dela, mas a doutora Larissa vai falar uma história também semelhante. Que na turma que ela formou na UBRA, ela tinha uma produtividade mínima que era muito boa. Eu, quando me formei, a gente não tinha limite para produtividade, todo mundo queria produzir muito. Eu fiz mais de 10 canais em molar, removi os sisos das minhas colegas de turma todos, mas depois eu venci o trauma do medo de sangue, que é uma conversa à parte. Você tem trauma de sangue? Tinha. Agora você não Hoje tem ele mais. faz até botox. Enfim. Então, tinha problema. Tem problema com a agulha em mim. Nos outros está tudo bem. Em mim tem que ser com o olhinho fechado. Olhinho fechado, a doutora Larissa que faz botox em mim, ela bem sabe, né? Que eu fecho o olho, fico tenso, enfim. Sofri, mas nos outros está tudo bem. Graças a Deus. Aí, em relação à questão de quando eu formei, então, como eu formei também em federal, talvez teve essa diferença também, que era muito farto a questão dos materiais. Então, a gente tinha tudo do bom e do melhor e à nossa disposição. O diretor era muito bom, era empenhado em dar o que há de melhor da odontologia para a gente naquela época, que é entre 98 e 2003 que eu me formei. Então, a gente vê que coisas que eu fiz, hoje um recém-formado, às vezes, não teve a oportunidade de fazer. Talvez porque não foi estimulado, talvez porque ele não teve dinheiro para comprar os equipamentos, para poder realizar o procedimento no paciente. Então, as faculdades de odontologia particulares vivem realidades diferentes. Então, e cada vez mais o aluno ele tem que buscar meios de se capacitar melhor. E uma das formas que a gente recomenda é o estágio, que a gente até oferece no CIOT há alguns anos, que é o Talento CIOT, que a gente estimula bastante
o estudante de odontologia a aprender as técnicas, aprender não só as técnicas, mas também como lidar com o paciente, gestão, trabalho em equipe, coisas que a gente leva muito em consideração na hora de contratar ou receber um profissional. Eu, por exemplo, a minha formação foi parecida com a do Marcelo, apesar das circunstâncias terem sido diferentes. Em tempos diferentes. Décadas não, tempos diferentes. Décadas. Porque a minha formação, eu tinha meta. Então, assim, eu não podia escolher qual é o procedimento que eu queria fazer. Então, eu tinha um mínimo que eu tinha que fazer ali, e eu tinha que fazer. Então, eu me formei fazendo todos os procedimentos. E a gente tinha alguns estágios também, dentro da faculdade, que a gente pegava tratamentos mais complexos. Então, a gente fazia siso, fazia muitos canais de molar. Eu fiz também alguns projetos dentro da faculdade que eu fazia esses casos mais complexos de pesquisa e extensão. E, assim, eu tive essa oportunidade também de estagiar em todas... no SUS, né, assim, desde o início, em todas as hierarquias, né, do início ao fim, até o hospital. Então... eu tive essa oportunidade de aprender. Além disso, também fiz estágio na minha época, numa clínica, inclusive uma clínica muito boa, que eu aprendi muito com o dentista, que já é muito antigo, né? E apesar de ser muito antigo de formado, ele é muito atual. Então, eu tive contato com muitas tecnologias. E eu vejo uma diferença grande hoje para os estagiários que a gente tem. Da época que eu me formei, que não é igual o Marcelo, da minha época. Da minha época, lá no que eu siso de todo mundo. Que já vai fazer agora 5 anos, né? Mas antes da pandemia. E eu vejo uma diferença grande, porque hoje as faculdades elas não têm meta, né? O aluno ele escolhe o procedimento que ele vai fazer, de acordo com a pontuação. E também eu tinha os materiais disponíveis para mim. Eu tinha que comprar os instrumentais, mas os materiais de consumo... todos que a gente usava, eu tinha disponíveis. Então, era uma coisa diferente da minha faculdade também, que era igual a do Marcelo. Exato. Porque é uma dificuldade grande para o aluno comprar os materiais. Que, no caso, a faculdade não dá. Então, aqueles negocinhos que vocês usam lá, os kitzinhos, tudo ali o aluno tem que comprar. Tudo o aluno tem que comprar. E é caro aqueles negócios? Exato. E aí, às vezes, igual o Marcelo falou, o aluno deixa de fazer alguma coisa, ele às vezes tem vontade, mas ele não tem recurso para fazer. Aí a gente vê essa dificuldade hoje neles. E lá na clínica, lá no CIOT, a gente dá essa oportunidade de ele poder vivenciar, manipular materiais, conhecer, tirar foto. Então, a gente vê que muitos, assim, não experimentaram utilizar na faculdade. Não chegaram a ter nenhum contato, exato, né? Então, acho que é muito interessante esse processo que a gente dá essa oportunidade para os acadêmicos. A gente estimula, gosta que eles perguntem, gosta de ensinar. Então, realmente é uma oportunidade de crescimento. Uma pessoa que se forma fazendo estágio... ele consegue chegar longe. Ele já chega... exatamente. Não, ele já sai formado já com uma outra experiência, né? Com outra visão de mundo. Então, a gente tem muito orgulho de dizer também, a doutora Juliana deve vir qualquer dia desse também aqui para conversar com a gente, que ela foi nossa paciente, depois foi nossa estagiária, ficou por um bom tempo conosco, e a gente, com muito orgulho, iniciou uma especialização, né? Já está quase finalizando a ortodontia, mas está alinhado com o nosso pensamento, com o nosso objetivo e com a nossa visão de mundo e de clínica enquanto CIOT. Então, ela é excelente dentista, nosso braço direito, esquerdo, enfim. Resolvedora de problemas. Porque hoje o que todo empreendedor, todo empresário quer é uma pessoa que resolva o problema, não que crie. Então, trabalho em equipe, o bom senso, a inteligência emocional são realidades que são muito mais importantes até do que o conhecimento técnico específico. Então, a gente preza muito por isso. Aquele bom relacionamento em equipe, bom relacionamento com o paciente. Então, isso tudo é muito importante. E é o que está fazendo a diferença na odontologia, na minha opinião. Concorda? Divisão de águas. Agora, Marcelo. E também no atendimento, que até não posso deixar de elogiar, porque quando eu cheguei em Palmas, assim, a gente às vezes estranha um pouco o serviço, mas quando eu ia lá na loja para poder dar manutenção do celular, cara, que rapaz, eu e o doutor Marcelo, a gente se conheceu há 10 anos atrás. Exatamente. Então, era super essa simpatia em pessoa, essa calma, essa gentileza, essa educação, é o assim. paciente mais sorridente exatamente. que a gente tem. Então, é isso que a gente quer. Esse é o padrão CIOT que a gente quer. Vamos faz a odontologia, vamos parar. Ainda dá tempo ainda dá tempo. É um rapaz ainda, é um jovem, né? Gratidão, Marcelo. Mas eu tava tomando café, lembrei agora. A gente pode tomar café ou não? Quem faz faceta, faz a faceta ali de resina. Cara, não só
Pode como deve. Café é vida, sem cara? reservas. Você usando aquela escova macia, higienizando, indo em visita periódica, né? Fazendo as manutenções. Fazendo as manutenções no seu caso, né? Facetas em resina. Alguns dentes foi mais acréscimo estratégico do que faceta. Qual a diferença de acréscimo estratégico e faceta? O acréscimo estratégico, o próprio nome já diz, em alguns pontos, umas pequenas camadas para poder alinhar a linha do sorriso, enquanto que faceta já pega toda a superfície externa do dente, desde ali da gengiva até a pontinha do dente. Então você fez as duas coisas nesse sorriso maravilhoso, sorriso Ciotti. Registra aí. Só para melhorar o que já era bom. Como você vai a cada 6 meses, tá tudo bem, pode Toma tomar. um cafezinho lá com a gente sempre. Sempre. Quando você chega lá, eles oferecem um cafezinho pra você. Até porque a gente bebe muito café também, então... Exato. A gente não tem como, proibir os É porque pacientes. tem gente que a gente pensa, não, quando vai colocar faceta, ou o que for, não pode tomar café. Até o clareamento em si, o clareamento que... O nome antigo, né, era laser, mas a gente já... Hoje a gente fala que o clareamento em office ou em consultório, até ele, por anos, os artigos científicos tentaram assim demonizar o clareamento, que enfraquece o dente, que dá uma sensibilidade que não passa, que não é transitória, que vai ter que fazer endodontia, que é o tratamento de canal, se fizer muito clareamento. Então a gente vê que o dente fica propício a manchar com vinho, com café. Mentira, tudo caiu por terra. Os estudos recentes, né, doutora? Mais recentes mostram que isso não tem nada a ver, que a gente vai continuar, não vai interferir no resultado final. O que vai interferir é o quê? A pessoa, o clareamento... Como você cuida, né? Exato. E o clareamento é definitivo? Claro que não. Tem que vir para fazer retorno. E uma pessoa que bebe muito café, vinho, etc., ela vai, querendo ou não, o dente vai voltar um pouco mais rápido do que uma pessoa que não consome esse tipo de alimento. Mas não vai ter um resultado inferior porque ele consome. Então, você pode continuar consumindo os seus alimentos. O açaí também, que é muito forte aqui também. Para os fitness. Sim. Mas o interessante é o quê? Tomou café, tomou açaí, comeu chocolate, que eu estou aqui quase me segurando para comer. O que faz depois? Escova os dentes. Escovar os dentes. Que aí não vai ficar impregnado, não vai manchar nem nada. Tem a rotina de escovar o dente ali, não deixar sem escovar o dente. Larissa, me conta quais os interesses da atuação dos novos profissionais da odontologia, assim como você. Você acha uma diferença, vou retratar de novo aquela pergunta, se você mesmo acha uma diferença entre as velha guarda para os atuais agora. Você se considera velha guarda? Você se considera velha guarda? Eu me considero velha guarda. Sério? Brincadeira. Assim, no meu pensamento, na verdade. Mas não em relação a de ser desatualizado. Mas eu sou uma dentista de dente. Eu vou até ser um pouco polêmica agora. Apesar de fazer botox em mim. Apesar, assim, eu não demonizo. Eu acho incrível profissionais de harmonização. Eu acho que o dentista ele é totalmente capaz, né, de fazer a harmonização, porque a gente estuda muito isso. E a gente tem muita habilidade manual. Mas voltando à sua pergunta, eu sou uma dentista de dente. Como assim, Larissa? Como assim, Larissa? O que é dentista de dente, né? Eu gosto de trabalhar com dente, de mexer com desde o básico até o avançado. O que eu vejo de diferente hoje é que as pessoas já querem se formar fazendo uma coisa assim, um nível muito avançado. Que só um cara que já está há um tempo lá, está fazendo, o cara que está formando agora já quer chegar sentar na janela. Sem ter técnica e sem saber fazer o básico. Então, às vezes, um dentista vai fazer formou. Não teve experiência nenhuma de trabalho. Nem treinou, não fez nada. Assim, porque é muito diferente você atender na faculdade, você atender numa clínica. Aí já vai fazer um curso de faceta. Só que não sabe fazer uma classe 5 direito, entende? Classe 5, vocês falam, uma seria o quê? Mais simples que existe. E aí, assim, esse é um problema que a gente vê muito hoje. Forma, não sabe fazer o básico bem feito e já quer fazer alguma coisa. Exato. E, assim, às vezes o Instagram, às vezes tem um pouco de culpa nisso também. Que vê um dentista ali que já está top, tem casos muito tops, mas se você for ver o que ele começou fazendo, não é daquele jeito. Então, esse é um problema que eu vejo hoje, nos recém-formados, né? Eles são muito ansiosos por já serem muito bons e fazerem coisas muito incríveis, só que não conseguem fazer o básico. Então, você fazer um básico bem feito, atender o seu paciente direito, cara, fazer uma classe, uma restauração básica, bem feitinha, bonitinha, você entregando muito ali para o seu paciente, você tem tudo para crescer, entende? Então, isso eu acho que é um problema grande que a gente vê hoje.
De Ou verdade. seja, respeitar o processo, né? Na Respeitar o pirâmide do processo. conhecimento, a gente vê assim que as pessoas hoje querem ter, já no topo da pirâmide, mas elas primeiro têm que ser, fazer, para depois ter. Com certeza. Pega a visão, viu? Fazer, Ser, fazer, para depois pra ter. depois ter. É o Então, sobre essa processo, né? questão. Mas a gente vive nessa cultura, né? Imediatista, a sociedade Essa do fast nova food. geração, né, do fast Então, food. as coisas têm que ser muito rápidas. Então, nisso tudo, a gente até entende. Mas, para amortecer esse processo, pelo menos com os nossos estagiários, a gente tem trabalhado muito isso na cabeça deles. Então, eles entram com uma ideia, mas aos poucos vão amadurecendo mais. Porque a realidade dentro de uma clínica particular é bem diferente de dentro da faculdade. Que no consultório ele vai estar na prática totalmente diferente de Exato. qualquer outra coisa, eu imagino. Né? Com certeza. Para vocês ele é meio assim... Não contraditória, Mas- uma realidade mais distrófica e, ao mesmo tempo, também com a questão da... Como é que se diz, cara? Fugiu a palavra. Com a riqueza de Conhecimento, acesso. e de situações. As situações são muito diversas. O paciente é muito diverso. Então, o dia que ele chega, a forma que ele chega, a demanda, a gente tem que escutar ele, entender o problema dele. Então, essa questão é muito subjetiva e a gente tem que entender o paciente. Então, a gente passa um pouco para o psicólogo também, que ela falou logo antes, em relação a entender a necessidade, a real necessidade do paciente. Porque o paciente, eu acho que pelo menos quando eu estava na faculdade, o paciente chegava, a gente... Quando vocês estão tipo na faculdade, assim, o paciente de vocês ele é colega de vocês ou alguém que você Não, chama são lá? pacientes de fora mesmo, né? na minha realidade foi SUS, a sua também foi, Também. né? A Paciente gente SUS, atendia mas já paciente. tinha passado pelas etapas de triagem, tudo, Aí então vocês- chegava pra gente era executar. UPA, tipo UPA, postinho de A gente saúde. atendia postinho, UPA, e também os pacientes que iam para a faculdade, cadastrados, né? Fazia todo um cadastramento antes, igual o Marcelo está falando, para ir fazer os tratamentos com Que a é o gente. paciente SUS dependente. É um paciente diferente. Não um paciente melhor nem pior, não, um paciente diferente. E que ele, às vezes, ele é mais calado, ele é mais recluso, ele aceita mais a imposição Ele nossa do profissional. Entendi. Hoje em dia, o paciente não está lá, dá um Google, discute com a gente materiais, não, quero assim, quero assado. Ele já vê uma foto Então, ali no exato, Instagram então- do E amigo uma dele. diferença também é que a gente tinha 4 horas para atender um paciente fazer uma coisa básica na faculdade. Exato, o tempo. Sendo que o tempo, isso conta muito. Então, quando você está na clínica, no seu atendimento normal, igual a gente atende quantos pacientes por dia, Marcelo? Eu ia fazer essa Muitos. pergunta para vocês, Sim, quantos sim, pacientes depende. vocês atendem Teve um Depende dia- do caso, Teve um depende. dia que eu e Marcelo atendemos 30 pacientes. num dia? Num dia. Um dia. Tipo, de 8 da manhã até... Até os 8 da noite, Vocês mais ou entram ali, menos. vocês passam 1 às hora de 18, almoço. vai até... Qual horário mais tarde que você já chegou a sair do consultório, assim? Aí Marcelo? agora... Cara, eu já cheguei a chegar em casa 11h30, meia-noite em Eu- casa. de- Mas é 10 final horas. de ano. Final de ano, Que daí assim, todo se mundo vai. se o protético atrasa contigo e você fez o compromisso com o paciente, a gente entrega na data. E aí todo mundo vai Então, Paciente o já sacrifício, aquela loucura. o sacrifício parte da gente, mas a gente entrega e a gente tem orgulho de falar que a gente nunca deixou de cumprir esse combinado com o paciente. Pode atrasar 1, 2 dias, 3 dias, mas o que a gente combinou, a gente realiza. E não tem tempo ruim para trabalhar, Exato. né? Vai estar Exato. precisando que seja no Se sábado à tarde. precisar, a vai gente ser vai sábado, domingo. Se a gente falhar, tiver que repetir algum processo, ou se o protético mesmo, o laboratório teve algum problema, que acontece. E atrasa, aí a gente não deixa o paciente perder. É aquele velho ditado, né? Faça o que você gosta que você não vai trabalhar, né? Exato, a gente faz o que Faça o realmente que gosta. você ama que você não trabalha. Exato. A gente trabalha se divertindo Exato. e tentando mudar a vida das pessoas através do sorriso. Então, Bom, no caso, vocês já me falaram aqui, mas só reforçar um pouco de novo a importância do estágio extracurricular na formação do profissional. Vocês fizeram estágio? Tem impacto na formação de vocês? Com certeza. Com Que, certeza. no caso, é o que a gente já estava conversando agora, né? exato. Que a gente É necessário, então, para sair do estágio, não só da faculdade, mas ter a prática ali, a curadoria no consultório. O que ele meu tá estágio, por exemplo, foi como se fosse um curso. Eu estava me especializando ali, porque eu via os procedimentos que o dentista fazia e eu auxiliava, então eu tinha contato com os materiais, às vezes com materiais que eu não tinha contato da faculdade. Então eu estava aprendendo sobre novos materiais, eu estava aprendendo sobre novas técnicas e eu estava me especializando, se eu posso dizer assim, me tornando uma pessoa Adquirindo mais adquirindo mais conhecimento, né? conhecimento, exatamente. Então, quando eu ia, às vezes,
pegar um caso, quando eu fui pegar um caso depois, por exemplo, de formada, aí eu lembrava de coisas que eu tinha visto, então aquilo ali me ajudava. Não só em relação à resolução do problema do paciente bucal em si, mas até do jeito que o paciente chega, do jeito que o paciente te conta, você saber diferenciar aquilo ali. Essa vivência mesmo, que é diferente de uma clínica, né, um consultório, e a faculdade. Que a gente tem ali vários professores que resolvem para você e que o paciente já chega pronto, triado, para você resolver. Então, é diferente. Você ter essa visão, assim, te ajuda demais. E o estágio, no caso, na minha época de formação, eu fiz estágio tanto dentro da faculdade, em curso de especialização também, né? E dentro de mestrado e doutorado que a universidade tinha. Eu auxiliava, eu era aquele auxiliar que fazia tudo, que fazia lista de material. Severino. Então, acompanhei assim, a evolução das resinas compostas, acompanhei a evolução da fotografia. Na época que eu formei ainda existia o carrossel, né? Os slides, né? Enfim, a fotografia analógica. Então, a gente evoluiu bastante. E nessa questão do trato com o paciente, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu sem estar formado, enfim, estagiando, o professor, amigo meu, ele me deixava tomando conta do consultório final de semana, quando ele viajava para a praia. Aí, ficava lá trabalhando. Cara, ficava assim, mas preocupado, porque e se aparece algum paciente? Mas aí ele falou, Marcelo, você só vai atender urgência e emergência, que é o quê? E que seja o quê? Colar provisório, que é algo assim muito básico na odontologia. Mas mesmo assim eu fazia assim tremendo. Eu lembro como se fosse hoje, isso em 2002, que eu recebi a melhor gorjeta da vida, a maior. Era uma nota de R$50, cara. Porque eu recolhei um provisório que me durou 5 minutos. Isso marcou minha vida. Isso tem quanto tempo, Marcelo? R$50? É, R$50. Em 2002, nossa, me fez feliz por muitos dias. Salário mínimo era uns R$400, eu acho. R$50 era dinheiro. Foi dinheirão, cara. Nossa, eu falei, nossa, eu vou ficar rico na odonto. Pensei assim. E no teu estágio, Larissa, na tua vivência de estágio, assim, quando você estava pegando prática, aconteceu alguma coisa assim, épico, que você lembra até hoje? Épico, eu acredito que não, mas o que para mim era uma alguma experiência. Alguma coisa marcante, assim, igual no caso do Marcelo, que ele ganhou R$50 em 2, 3 dias. Eu conseguia acompanhar alguns atendimentos e às vezes fazia alguma coisinha ou outra também, assim, sabe? Acompanhando. Mas o que me marcava mesmo é que parecia que eu saía de um mundo e entrava em outro, sabe? Totalmente diferente. Exato. E aí eu chegava, tinha, tipo, várias tecnologias e eu conseguia ver aquilo ali e eu ficava, cara, eu quero ser assim, quero trabalhar desse jeito. Que é uma odontologia de verdade, né? A pessoa trabalha direitinho ali. E outra coisa que eu queria falar também, que tanto eu como a doutora Larissa, a gente se dedicou 100%. A vida profissional do acadêmico, de qualquer área que seja, começa quando ele entra na faculdade. E depois nunca termina, né? E a gente vê que muitos entram na faculdade, mas ainda não tem a preocupação com a imagem, não tem preocupação com o comportamento, não tem preocupação com o Instagram. A postura social, como ele quer ser visto. E pensar que ele está ali para estudar, então ele tem que aproveitar 100% do tempo dele fazendo coisas que sejam o quê? Que façam sentido no trabalho dele, porque ele já começou a ser formado ali. Então, eu aproveitava 100% do meu tempo dentro da faculdade e nos estágios, assim como a doutora Larissa. Quando eu conversei com um amigo em comum, que era ex-professor, né, colega nosso, liguei para ele pedindo uma indicação de um dentista. Eu queria um homem, tá? Acredite. Né, gente? Aí eu falei assim, aquela questão que as mulheres estão dominando o mundo é uma realidade isso, né? Aí, vou até falar o nome dele aqui. As mulheres do mundo. O professor Eduardo falou assim, Marcelo, eu não tenho nenhum menino, nenhum rapaz para te indicar, mas eu tenho uma dentista que ela fez cursos de extensão, pesquisa, era uma profissional assim exímia e eu indico ela de olhos fechados. Uma moça bem focada, que era Larissa. Exato, a própria. Aí conversamos e já começamos. A Larissa hoje em dia tem o braço direito na CIOT inteira. Sim, na CIOT tem a parte estética, tem a parte de cirurgia, tem a parte de ortodontia. A Cris, a gente sabe que a Cris a Cris é a Big Boss, né? É a Big Boss. É a Big Boss. É a Boss. É a Big Boss. Mas o braço da estética e da reabilitação, com certeza, é a doutora Larissa. A gente trabalha muito junto, assim como a questão de cirurgia, implante, eu e a doutora Érica. A parte de ortodontia, eu, a doutora Juliana e a doutora Maria Tereza. Então, a gente tem esses braços assim, mais fortes. A doutora Luciana e a doutora também a Aline, que está chegando agora, mas está ainda encontrando o seu lugar lá dentro do CIOT. No caso lá é você e o quê? 8 mulheres? 6 mulheres? Caramba. Todas essas. São muitas. As colaboradoras também são mulheres. As colaboradoras também. E a gente trabalha muito bem junto. Então, igual essa questão de você falar o braço direito.
todo mundo conversa com todo mundo. Então, isso é uma coisa muito bacana que a gente tem. Mas eu acho a sincronia de vocês incrível. E literalmente, a gente já fez um caso de faceta direta. O faceta direta, entendam que é aquela faceta que a gente fez o planejamento prévio, que é o mockup, o paciente aprovou, escolheu a cor, e a gente vai marcar o dia para ele ficar sentado lá de 2 a 4 horas para poder realizar as facetas. A gente é tão sintonizado que já teve alguns pacientes que a gente tinha que ter um tempo... Ali? Não, troca não. Ela começou... eu fiquei sentado de um lado e ela do outro. A gente fez simultaneamente. Sim. E ficou muito bom. E ficou muito bom, entendeu? A gente cansa pra caramba, cansa. Porque eu sou destro, né? Quem fica do lado esquerdo do paciente sofre mais com a coluna. Mas a gente fez isso umas 2, 3 vezes, porque o fator tempo era importante para o paciente. Ou seja, a gente consegue mimetizar, pintar um quadro com a mesma imagem e fazer o quadro com que seja assim... Muito alinhado. Exatamente, como se fosse de um único pintor. E não só a gente, assim, a equipe toda. Cada um na sua especialidade, né? Igual o Marcelo falou. Mas eu vou chegar, vou olhar... A gente sempre tem isso, né? Às vezes um paciente com um caso mais complexo, a gente manda no grupo ali, todo mundo olha aquela tomografia para poder ter seu ponto de vista. E na grande maioria das vezes a gente está muito alinhado, assim, a equipe toda, né? Porque tá todo mundo por dentro ali, Sim, né? todo mundo se escuta, O que eu acho mais legal de chegar lá na CIOT é que todo mundo sabe ali o que você vai fazer, tá todo mundo, não é aquele lugar que você chega, não, tá perdido. Tipo, não é só o Marcelo, nem só a Larissa. Tá todo mundo ali... ornamentando, conversando com outros, comunicando com a doutora Larissa. Interessante também. Ontem eu estava num show de rock, né? De pop rock. Aí eu penso assim, cara, essas bandas de rock, o que elas brigam, se separam, voltam de novo. Cara, a gente já está quase 5 anos, nunca teve nada. A equipe é muito coesa, muito sinérgica, né? E a gente sempre discute ali no maior respeito e a gente sempre pensando igual. Todos nós pensamos de maneira igual, maneira assertiva, respeitosa. Eu tenho humildade, né? Mesmo tendo 21 anos de formado, eu aprendo diariamente com a doutora Larissa, a doutora Érica, com todos que estão lá conosco. Essa é uma questão também. Porque muitos da minha idade, os tiozão, porque na minha época assim e tal... a gente tem a tendência de ser pouco humilde, um pouco soberbo e prepotente. Então, eu deixo a minha saudade da humildade lá em casa e vou trabalhar todo dia, disposto a aprender e trocar informação. Pegando um gancho nisso que o Marcelo falou, uma das coisas que eu acho que facilita muito para a gente lá é que todo mundo sabe receber crítica. Porque tem pessoas que, se você chegar e falar alguma coisa, ela vai se ofender. Mas tem outras que, se você chegar e falar alguma coisa, ela vai reconhecer e vai melhorar. Então, isso é uma coisa que ajuda muito a gente ali. Igual o Marcelo, às vezes... Isso vocês já aprendem com ele, né? Ele já é o exemplo de vocês, já vai... Igual, às vezes, ele chega e fala assim, Larissa, acho que se você fizer desse jeito, vai ficar melhor. Beleza, eu vou e faço daquele jeito. E aí, ficou melhor mesmo. Depois a gente ainda dá o feedback, realmente, estava assim. E ele também recebe isso, né? Muito bem. Então, eu acho que isso é um diferencial, de saber receber crítica e saber utilizar aquela crítica. Não só crítica, tipo assim, para alguma coisa... É crítica construtiva, na verdade. Crítica construtiva. A gente sabe que o ambiente de trabalho já é um ambiente meio tóxico. E saber que o paciente não é meu, o paciente não é da doutora Larissa, o paciente é da clínica. Todo mundo pode contribuir. E o paciente, graças a Deus, já entendeu isso. Porque se um fizer um erro ali, vai cair sobre Não, nem um erro. Às vezes, por exemplo, eu faço a questão da subjetividade, principalmente em relação à faceta de resina direta. Às vezes você fala assim, Marcelo, eu quero dente branco. Eu te mostro a escala e eu coloco a cor tipo BL2, que é a cor dos seus dentes. Aí você chega em casa, cara, eu queria mais branco. vou lá conversar com eles para poder ver se eu tenho como alterar essa cor. Aí pode ir de novo, de boa, a gente conversa, faz como a forma que vai ser feito, e pode ser a doutora Larissa, igual aconteceu recentemente, ela mesmo corrigiu a cor, e está tudo bem. A gente não tem esse ciúme de paciente. A gente pode até brincar que tem ciúme de vez em quando, mas é só para dar cortes mesmo. Só pra... Mas eu fico lisonjeado quando o paciente fala, Marcelo, te troquei. Quero fazer agora profilaxia, limpeza só com a doutora Juliana, quero fazer manutenção das facetas só com a doutora Larissa. Eu fico feliz, porque eu estou quase... meu preferido antes era o Marcelo, agora Enfim, não tenho vaidade quanto a isso e fico feliz, porque quer dizer que está dando certo. A gente está conseguindo reproduzir a mentalidade e está conseguindo avançar para o que daqui a pouco eu quero aposentar. É uma evolução assim, enorme, porque... meu ver hoje em dia, qualquer coisa que você precise de uma mão de obra, seja cabeleireiro, mecânico, você sabe quando você cria afinidade com a pessoa, não é à toa que a nossa amizade já dura 10 anos, né? Eu já saí da Apple,
atendi lá, a gente criou uma relação, isso se construiu até hoje. Eu acho que eu sou o seu guru da Apple, né? Se você tiver uma dúvida, pergunta. Sempre. E você é meu dentista. Só que você é tão, desculpa o termo, tão foda que agora você já consegue dividir com a Larissa. Então, se eu for lá e eu atendido por você ou pela Larissa, eu me sinto em casa do mesmo jeito. Não é aquilo, tipo, eu confio só no Marcelo. Você conseguiu dividir e jogar a confiança também, a responsabilidade pra Larissa. A gente até entende esse receio, assim... A gente até entendia esse receio do paciente, mas eu nunca fiz, tal, mas aos poucos a gente vai introduzindo, eu estou sempre presente. Então, todas as doutoras têm essa validação minha. Então, os pacientes sentem essa segurança e quando eles experimentam o atendimento, falam, nossa, cara, muito melhor que você, Marcelo. E tá tudo bem. É que eu até entendo já o Marcelo, que o Marcelo toda hora alguém chama ele para alguma coisa, quando ele tá ali focado fazendo uma cirurgia, um trem sério, ele fica lá. Mas às vezes quando é uma coisa bem simples, Marcelo, isso aqui, mas ele conseguiu replicar e... Agora, pegando o gancho que a Larissa falou de tecnologia, o que vocês acham, do ponto de vista de vocês, que a IA, a inteligência artificial, ajuda e atrapalha vocês agora na era que estamos vivendo, né? Que a inteligência artificial está chegando aí com tudo. O que vocês pensam, o que vocês acham que elas podem ajudar vocês? Bom, eu estava vendo que agora as tomografias elas vão vir laudadas, né? Tem algumas pesquisas que falam que, na verdade, já está em desenvolvimento essa questão de vir as tomografias laudadas, então vai agilizar os tratamentos para a gente. Às vezes, essas tecnologias novas que estão lançando, de detecção de cáries, de detecção de alguma doença, de uma forma mais rápida, mais precisa e minimizando os erros. Então, eu acho que a tecnologia vem para isso mesmo, para agilizar os processos para a gente. Ainda é humano dependente, né, que a gente precisa estar ali para fazer, mas que já agiliza bastante os processos para a gente, com certeza. Com certeza, mas nunca que vai substituir os humanos. Teve até, acho que foi mês passado, né, que teve o primeiro procedimento odontológico realizado por robô, né, no exterior, não sei se foi nos Estados Unidos, mas enfim, eu acho que é uma realidade muito distante ainda em relação a esse nível. Agora, a inteligência artificial, acho que já está na nossa vida, e sempre, como a doutora falou, né, a gente puder laçar a mão para poder tirar uma dúvida, para poder melhorar nossos processos, com certeza é bem-vindo, a gente não vê como uma dificuldade. Mas nunca um laudo de uma tomografia vai substituir aquele exame físico e clínico acurado. A clínica é soberana. Né? Então, a gente gosta de falar isso, é uma máxima na odontologia e na área médica. A clínica é soberana sempre. Os outros são coadjuvantes, eles auxiliam a gente no diagnóstico e no tratamento, enfim. Gente, foi uma honra estar com vocês, beleza? Eu queria saber o que você deixa de mensagem, cada um de vocês aí, para quem está cursando odontologia, para quem está iniciando, ou para quem está quase chegando no estágio, para quem está assistindo a gente também aqui, nos ouvindo. Qual que é a mensagem que você deixa de sabedoria, ou para cada um? Bom, para mim, faça o seu bem feito, tenha foco, procure sempre ser bom, ser o melhor no que você faz, se especializar e tenha paciência, confie no processo, que se você fizer as coisas bem feitas, do jeito que deveria, né, você vai ter ali a sua recompensa. Então, tenha paciência, continue, foque no processo, que vai dar certo. Fé, gratidão, então. E, Marcelo, pode comer chocolate, né? Pode, com certeza. Cárie, mas a cárie isso é a principal doença, a principal causa da perda dentária. Se comer e não escovar. Mas se eu comer e escovar, tá paz tudo e certo, amor, vai dar tudo certo, né? Agora, o açúcar já é outro problema, né? O açúcar, a ingestão excessiva, outros problemas também, né? Como diabetes, viciante, etc. E né? o chocolate duro, cuidado para não fraturar o dente também. E esse tem castanha, às vezes tem castanha. Se for duro, tenta morder lá atrás, assim. Lá no Instagram do Ciotti, eles postam várias dicas falando sobre como que mantenha essa lente mais tempo. A ideia da farinha de polvo, quando você tem cuidado para mastigar, que eu já quebrei, já minha, comendo com peixe frito lá no Pará. Mas, graças a Deus, como sempre, muito bem atendido lá no Ciotti. Eu só tenho a agradecer vocês pelo convite. E você não me deixou falar.
É mesmo? Desculpa. Hein, Desculpa. Wallace. Pode Enfim, falar. temos um pouquinho de tempo ainda, alguns minutos. Aí, em relação ao conselho que a gente dá para aquele acadêmico que entrou na faculdade, que ainda está... nossa, tem que decidir para que área que eu vou. Eu vou para harmonização. Eu vou para cirurgia bucomaxilofacial. Tenha paciência, cara. Tenta vivenciar isso junto aos professores. Tenta se aproximar dos professores. Tenta fazer um curso de extensão dentro da faculdade, uma pesquisa científica também. Temos aí bolsa da CAPES. E é tranquilo, fácil. Dá para você. Se está para fazer faculdade, você tem que se dedicar 100% para a faculdade. Esquece, exatamente, viver, respirar odontologia todos os dias. Que quanto mais você absorver, assim como eu, doutora Larissa, a gente já saiu assim de maneira mais pronta, enquanto recém-formado. E também não ser muito afoito, esperar os processos, como a doutora bem falou, se especializar, testar, fazer de novo, testa de novo, e até se conseguir mesmo direcionar para onde você quer ir. Marcelo, se você me perguntar qual área que você gosta, eu gosto de todas. Sou apaixonado por todas as áreas da odontologia, tudo com exceção, assim, exatamente. Tem assim um pouco menos de vontade de fazer, por exemplo, pediatria, periodontia, mas o restante estou dentro. Até endodontia. De vez em quando, quando a doutora Larissa não pode, aparece uma urgência, eu faço o isolamento absoluto, faço o acesso bonitinho, entrego para ela já quase que instrumentado. Isso é importante também. Um bom dentista, ele tem que saber fazer um pouco de tudo. Andar em todos básico. os lugares da boca. Você não precisa ser, o cara em tudo. Exato. Mas até porque você se especializa depois e vai seguir uma área. Mas tem que saber fazer. Chega um paciente com dor, você tem que saber fazer um acesso. Exato. É o básico. Chega um paciente que quebrou um provisório, quebrou um dente, você tem que saber fazer uma restauração. Às vezes, extrair um dente, simples. Então, assim, isso falta também hoje, né, Marcelo? Falta bastante. Até um dente de descido, né? Um dente de leite, enfim. Dente de descido? Um dente descido, é um dente de leite. Descer antigamente aquele dente a gente estava falando dessas coisas, agora essa nova geração, as pessoas quase não falam mais, né? Lembro na nossa infância, falava, vai cair o dente de leite, que são os primeiros dentes que caem, né? Aí já nascem os outros dentes, que são os dentes que vai ficar para sempre. Com a gente. Exato. Voltando o seu chocolate, na crocância dele. Pode abrir, pode comer, vai lá. Não é só para mostrar que não é cenográfico, é real, né? Chocolate de verdade. Estão sendo patrocinado aí, né, pela Nestlé. A Big Boss Cris, obrigado Marcelo, por estar aqui conosco. Aproveitando. Hoje em dia lá na Ciote, vocês fazem todos os tipos de procedimento? Sim, todos. Tudo que envolve boca, até botox vocês estão colocando também. já? Também. Fazemos a harmonização, 100%. se não aquela harmonização mais light. A gente faz nem a rinomodelação, a gente está fazendo mais. Mais o ácido, né? Toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, tudo mais. Bioestimuladores, que a doutora Larissa, a doutora Cauana também nos dá essa Só fica velho força se quiser lá. hoje em dia. Exato. Igual você já está com quantos anos? 45? Não! Tô com 29. Tô brincando. Eu tô com 45 e o Botox já tá vencido. Não parece, Marcelo. Tá de parabéns, ó. Eu ia te dar uns 38, 35. A gente nos bastidores conversando, eu e a doutora Larissa, porque pela SB 2010, que foi feito a grande pesquisa epidemiológica de saúde bucal e da situação bucal dos brasileiros, né? Aí foi diagnosticado que a cárie, a doença periodontal e o câncer de boca são as maiores comorbidades que tem na vida do brasileiro. Mas a gente observa que depois da pandemia aumentou demais. Esse tipo de doença? Não, outras. Que em relação ao estresse emocional e o desencadeamento de DTM, que é desordem temporomandibular. Essa é a articulação temporomandibular. Então, a desordem temporomandibular é o quê? É o bruxismo, apertamento. Você já falou, e que a gente tem visto demais. Você usa plaquinha, inclusive. Eu tenho que dormir com a plaquinha. Você usa a placa porque senão quebra suas facetas. Então tem que usar a placa. E também para poder relaxar um pouco a musculatura, para você não fazer tanto apertamento. Então a gente viu demais, pós-pandemia, a alta taxa de incidência de dentes fraturados. Que isso vem associado com a ansiedade ali. E que às vezes é confundido com tratamento odontológico. Vou até passar um pouco para a doutora Larissa falar sobre. Então isso é muito. E o teste, além da questão clínica, a questão também da tomografia, o exame complementar que é patognomônico para a gente poder identificar a fratura. Né, doutora? Porque o pessoal foca muito em cárie, doença periodontal, que são doenças que existem muito hoje ainda, mas o que a gente vê muito no consultório são doenças relacionadas a estresse. Boca seca, aftas recorrentes, halitose, bruxismo e apertamento. É assim,
90% dos pacientes têm apertamento. Então, estresse, muito estresse, a gente vê muito isso. E, às vezes, os pacientes vêm com dor nos dentes, a gente olha, o dente está rígido, né, que é um dente saudável, não tem cárie, não tem nada. O que está causando essa dor no dente do paciente? É esse estresse oclusal, o apertamento ali do paciente, que às vezes está ali o dia inteiro na frente do computador e está apertando e não percebe. Porque muita gente, a gente pensa que é só quando está dormindo, mas não é, né? Não. E é algo crônico, o paciente vai lidar pelo resto da vida com essa questão. Sim. E é um tripé. Durante muito tempo, até 2010, várias coisas se falavam sobre a DTM, mas em 2010 teve uma DTM, que é desordem temporomandibular. Teve um consenso científico aqui no Brasil, onde se identificou que é o tripé causado pela má oclusão, ou seja, os dentes desalinhados, a fisiologia, que é a herança hereditária, a predisposição a ter, e o principal fator, que às vezes a pessoa corrige os dentes, coloca eles alinhados, usa o aparelho direitinho, tal, mas no final do tratamento volta a ter distúrbio temporomandibular. Por quê? Porque o fator mais importante é o estresse, é o fator emocional, e que hoje em dia a gente não tem, né? Tanta inferência e interferência. Nós, profissionais, a gente pode falar, vamos fazer atividade física para poder liberar mais endorfina. Ali um pouco, exato. Né? Vai numa terapia, para poder fazer uma terapia, para poder ver se você consegue amenizar um pouco a sua dor e sofrimento, porque hoje em dia, né, o mundo está... A gente tem alguns parceiros que vêm pacientes que estão em crise mesmo de dores musculares, dores de cabeça, até ao mastigar, de tanto que tensiona ali, de tanto estresse, e aí a gente faz um tratamento em conjunto, no consultório. É um tratamento multidisciplinar, a gente não resolve sozinho. Isso, com fisioterapia também, a gente tem os parceiros que a gente encaminha para fazer esses tratamentos também, para poder tratar esse paciente como um todo, porque a saúde também, ela engloba tudo isso, né? Não é só chegar ali, tratar uma cárie, ponto e acabou. Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. E te digo, quase 90% dos nossos pacientes têm esses problemas de apertamento. Não, às vezes não sempre. O apertamento é o mesmo do bruxismo. Bruxismo Sim. é o ato de ranger, mas o ranger é lateral, o bruxismo é lateral. O apertamento é o bruxismo cêntrico. Isso. Então, um bruxismo mais é quando eu estou dormindo, o apertamento é quando eu estou acordado ali durante o dia. Digamos que fosse assim. Ou, às vezes, tem pacientes que apertam dormindo também. E acordam com isso aqui tudo tensionado. E aí gera dor de cabeça também. Dor de cabeça, exato. E alterações morfológicas que podem começar a acontecer. Alterações morfológicas deletérias, né? Que aí depois, só com cirurgia, e a coisa pode ficar mais grave. E o interessante também é que a mulher sente mais sintomatológica, porque é a mulher que sente mais em relação a dores e tudo mais. A cada 10 pacientes de DTM, 9 são mulheres. Caramba, mas atinge todos? Atinge os homens. Só que os homens, eles não sentem tanta dor. Eles chegam lá com os dentes todos desgastados. Ele acha normal. E tá de boa. Não sente dor de cabeça, não sente desconforto e reclama menos. Mas apesar do limiar de dor do homem ser lá embaixo, né? Que ele não em relação, homem, exato, filho, mas em relação ao DTM, ele tem uma grande resistência em relação a reclamar, ver problema. Mas isso é até ruim, porque aí o homem chega e já está com o dente todo desgastado. E a gente tem que fazer todo um planejamento de reabilitação também, para poder devolver tudo isso que foi perdido e ter essa estabilidade de oclusão, melhorar essa questão dessas dores e tudo mais. Mas uma dica que vocês dariam para amenizar um pouco isso seria a questão de fazer exercício físico, tentar aliviar um pouco o estresse e a ansiedade. Antes de dormir, se afastar das telas. Menos telas, porque te deixa muito ansioso, muito agitado. A gente vê isso muito nas crianças também. E ainda mais essa nova geração, né? Sim. Eu tenho uma pequena de 7 anos, eu sofri. Exato. Cuidado também com os energéticos, né? Período noturno. Tem gente que fala que não tira sono. Eu fico bem acordado. O café, amenizar um pouco. Estimuladores e tudo mais. Café também dá um pouquinho de ansiedade, dependendo da quantidade que é consumido, né? Então, se a pessoa está em crise e está sentindo muito isso, tem que dar uma amenizada e tem que cuidar para não virar uma coisa pior. E potencializa demais a galera da academia, que toma suplemento, que está fortalecendo os músculos, mas está lá fazendo força também, uma seta, e o temporal está também hipertrofiando. Está hipertrofiando, tanto para homens e mulheres. Então, a hipertrofia, a mordida, a potência mastigatória aumenta. Aumenta, é dente quebrado todo dia. Que hoje em dia está sendo o principal motivo de urgência. Sim, dente fraturado. Fraturas. Dente fraturado porque tem uma amálgama antiga, aquela restauração preta, e quebra o dente com a amálgama. Dente até rígido. Eu já atendi um irmão da igreja com dente rígido, fraturado no meio, só de estresse. Só de tensão. Caramba.
Deus é mais. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Gente, eu aguardo os próximos convites de vocês nos próximos podcasts. Sinta-se convidado. Tamo junto. Adoramos Gratidão conversar mais uma contigo. vez. Foi uma honra estar com vocês. Muito Marcelo, bom. obrigado por tudo. E para Parabéns vocês que por nos tudo. acompanham no Instagram, nos acompanhem aqui também, que iremos produzir um material fantástico. Trazer muita Esse é coisa só legal. o primeiro, tá bom, pessoal? Ó, e segue lá a Ciote no Instagram, é @CioteTocantins, né? Exato. Isso. Doutora Larissa, gratidão, obrigado. Até o Obrigadão, próximo. nos Beijo vemos. no coração e obrigado por E muito tudo. obrigado, Wallace Mu, por muitos outros encontros como esse. Nos vemos Amém. nos próximos. Gratidão Tchau, tchau. e até a próxima, gente. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.